Tá meio improvisada aqui a aula de hoje, né? Porque o Álvaro me falou que ele estava muito ruim por volta, se não me engano, às 3 horas da tarde. Aí eu ainda estava preparando a aula de métodos matemáticos, né? Tá gravando, né? Tá o REC aqui. Então beleza, maravilha. Bom, para quem está assistindo só a aula, o vídeo, né? Entenda, eu não sou o Álvaro, né? O Álvaro está doente hoje, tá certo? Eu estou substituindo o Álvaro por hoje, mas depois o Álvaro volta. Calma, muita calma. Né? Então o Álvaro me falou às 3 horas da tarde que ele estava ruim, que não ia poder vir. Aí eu falei, não, eu acho que dá para dar aula e tal. Só que eu estava preparando a aula de métodos, eu terminei de preparar a aula de métodos, e aí tive 10 minutos para dar uma olhada no que vai acontecer aqui hoje. Então vamos ver se a gente consegue fazer um negócio, né? Vocês vão me desculpar pelas falhas aí de última hora. Essas notas de aula são minhas, tem essa vantagem, né? Senão eu não topava isso, não, de jeito nenhum. Então vamos lá. O Álvaro, na aula passada, pelo que eu me lembro de ter visto, eu dei uma olhada no vídeo, né, da aula, né? E também ele mandou um e-mail dizendo mais ou menos como é que ele fez as coisas. Ele mostrou, ele definiu uma transformação do grupo de Poincaré, não é isso? Então uma transformação genérica lá do grupo de Poincaré era um P, né, vamos chamar assim de lambda A, né? Que você dizia o seguinte, você tinha um x' li, então P de lambda x'li, que era definido assim, lambda li vezes o x'li mais a li, certo? Isso é uma transformação chamada de Poincaré, porque era a transformação de Lorentz, essa parte aqui, né? Mais translações. Quer dizer, são também chamadas transformações de Lorentz inhomogêneas, né? As transformações de Lorentz mesmo também são chamadas transformações de Poincaré homogêneas, né? Assim por diante. Então, essa matriz aqui é uma matriz da transformação de Lorentz, ela tem que satisfazer aquela condição lambda transposto, eta lambda igual a eta, tá certo? É a condição básica que o lambda tem que satisfazer. E o Amish é um parâmetro livre, é um conjunto de 4 parâmetros, é um vetor, conjunto de 4 parâmetros livres que podem variar de menos infinito a infinito cada um deles. Quer dizer, não tem vínculos sobre esses parâmetros, são os parâmetros translacionais, né? O Álvaro me disse que ele mostrou que as translações formavam um grupo, né, essencialmente. Ou seja, que as transformações de Poincaré formavam um grupo. Ou seja, se você fizesse 2 transformações de Poincaré em sucessão, você teria uma transformação de Poincaré no final. E sempre havia uma transformação de Poincaré inversa, né? Não sei se vocês estão lembrando agora, mas o Álvaro calculou a transformação de Poincaré inversa, ou seja, dada uma transformação de Poincaré, o Álvaro calculou a transformação inversa, calculou, né? Tá, então beleza. Então, sempre existe a transformação de Poincaré inversa. A identidade está associada com lambda igual a 1 e A igual a 0, tá certo? A mi igual a 0. Então, isso é uma transformação de Poincaré específica, a identidade, né? E as transformações de Poincaré são associativas, o que é um pouquinho mais difícil de verificar, talvez, mas também se verifica sem maiores problemas, tá? Então, o grupo, o conjunto de transformações de Poincaré forma um grupo que é o chamado grupo de Poincaré. Esse grupo é de fundamental importância para a física, né? Faça lambda igual a 1, tá certo? Ou seja, sem transformações de Lorentz. Então, o que são essas transformações? Translações no espaço-tempo, tá certo? Então, para lambda igual a 1, especificamente, você está dizendo que qualquer ponto do espaço é equivalente para você colocar a sua origem se você não tiver forças externas, se você não tiver influências externas, né? Qualquer instante do tempo é igualmente razoável para você começar a medir a passagem do tempo, se você também não tiver influências externas. Então, você está num sistema fechado, qualquer hora que você queira começar a marcar a passagem do tempo, você pode fazer isso. A física que você vai medir com isso não vai ser diferente
da física que um outro observador estiver medindo, né, que tenha escolhido outro instante para começar a marcar o instante de tempo. O ponto do espaço que você escolher para a origem do seu sistema de coordenadas, num sistema fechado, também não vai ser importante. Então essa é a chamada simetria de translações. E em função da simetria de translações, da existência de simetrias contínuas, você tem um teorema famoso, né, que é o teorema de Noether, que eu acho que o Álvaro falou, não demonstrou, mas falou sobre ele na aula passada, que diz que a cada conjunto de simetrias parametrizadas por R parâmetros, você tem R quantidades conservadas. Em função da simetria de translação, que é parametrizada por 4 parâmetros, cuidado, hein, só 4 porque são 4 dimensões no espaço-tempo. Se fossem 5, seriam 5 parâmetros, né? Em função do grupo de translações ser parametrizado por 4 parâmetros, você tem 4 quantidades conservadas pelo teorema de Noether. São elas a energia, associada à conservação, à simetria por translações temporais, e as 3 componentes do momento, P1, P2, P3, associadas à invariância por translações espaciais. Tá certo? Então você tem 4 quantidades conservadas aí. O resto da brincadeira... É 1 mais 3? Hã? É 1 mais 3? 1 mais 3 no mesmo sentido Tá que no modelo. é quadro e vetor, né? Tem componente zero, componentes espaciais. Exatamente. Tá no modelo. Está no modelo. Né? Então, o Álvaro, usando essa questão, né, da interpretação física das diversas situações que você tem, variando os parâmetros das transformações de Poincare, ele mostrou que você podia interpretar os diversos geradores do grupo de Poincare em termos de rotações, de boosts, de geradores de translações e geradores de translações temporais. Energia, momento, momento angular e geradores de boosts cuja conservação é objeto de mais polêmica um pouco, porque as transformações, que são os boosts, as transformações envolvem explicitamente o tempo. Então, é um pouco mais complicada a discussão no caso dos geradores de boosts. Eu acho que ele parou nessa parte, não chegou a mostrar isso. Ele mencionou que o gerador de translação, por exemplo, pode ser o quadrimomento. Deixa eu ver se... E a aula, se quiser ver, ele vai... Deixa eu dar uma olhadinha. A última coisa que você falou, que eu também ia começar a versão integral das funções de campo. Isso aí foi legal. É mais ou menos isso que eu estava pensando mesmo, né? Em falar. Deixa eu ver aqui rapidinho. Pode fazer isso aqui melhor na próxima aula, porque foi muito rápido no final. Então vamos começar isso mesmo, né? Começar exatamente daí. Eu até tinha ficado com dúvida, porque eu tinha colocado uma versão desse, né? Que ele estava escrevendo exatamente dessa forma. Ele colocou isso aqui, né? Isso aqui a gente já tinha, que era da rotação. Aí ele adicionou esse termo aqui, que é para passar o comentário do grupo. Vamos começar daí então, né? Que é exatamente onde eu tinha pensado. Então vamos lá. Então olha só, gente. Qual é a nossa tarefa? Né? Na verdade, nossa tarefa é pegar agora a simetria de Poincare, que a gente considera uma simetria fundamental da natureza, uma simetria que não é violada, uma simetria exata, né? E construir um cenário onde a simetria de Poincare seja compatível com a mecânica quântica. Tá certo? Qual é a estratégia para fazer isso? Teorema de Wigner. Álvaro falou sobre o teorema de Wigner. Né? O teorema de Wigner diz o seguinte: se você tem uma simetria, ou um grupo de simetria, no espaço de Hilbert, cada operação de simetria tem que corresponder a um operador unitário, ou anti-unitário, para que isso aí possa ser considerado uma simetria do seu sistema. Tá? Por quê?
Porque o que se define como simetria na mecânica quântica é uma operação perante a qual as amplitudes de probabilidade não mudam. Ou o produto escalar não muda, ou, de melhor ainda, para ser mais preciso, as probabilidades não mudam. Quer dizer, se tem um processo, aí você observa esse processo com outro ponto de vista válido, segundo as transformações de simetria que você está empregando, e você obtém as mesmas probabilidades, independente de qual é esse ponto de vista que você está observando, você tem uma simetria no seu sistema. Tá certo? O desenvolvimento dessa ideia levou o Wigner a mostrar que você só pode ter operadores unitários ou anti-unitários, representando simetrias. Tá certo? Mais especificamente, simetrias contínuas, ou seja, simetrias que podem ser construídas como infinitesimalmente próximas à identidade potencializadas, quer dizer, você fazer produtos de operações infinitesimalmente próximas à identidade para obter uma operação finita. Se você tiver uma simetria contínua, essa simetria vai ter que ser realizada por um operador unitário no espaço de Hilbert. Uma simetria que não seja uma simetria contínua pode ou não vir a ser realizada por um operador unitário. Então, primariamente, por exemplo, se a gente se restringir à parte do grupo de Lorentz, né, que pertence às transformações próprias e ortóconas, tá certo? Mais as translações, aqui é o Poincaré com o lambda do Poincaré restrito às transformações próprias e ortóconas. Isso daqui são simetrias continuamente conectadas com a identidade. Tá certo? Quer dizer, você pode obter qualquer operação de simetria dessas fazendo um produto de transformações infinitesimalmente próximas da identidade. Em outros termos, qualquer transformação desse subconjunto aí pode ser escrita naquela forma geral que o Álvaro mostrou, que é a forma exponencial de alguma coisa. Exponencial de parâmetro vezes gerador. Tá certo? Então, isso aqui implica que qualquer transformação desse tipo pode ser escrita como exponencial de I, né? Parâmetro, vamos chamar de ômega mini, os parâmetros das transformações de Lorentz, vamos chamar de J mini, os geradores associados a esses parâmetros, vamos chamar de AMI, os parâmetros associados a translações, e vamos chamar de PMI, AMI aqui embaixo, os geradores das translações. Toda e qualquer transformação dentro dessas características pode ser escrita exatamente dessa forma. As outras não. Quer dizer, eu tenho 4 componentes no grupo de Lorentz, né? Uma que é lambda mais para cima, outra que é lambda mais para baixo, lambda menos para cima e lambda menos para baixo. Essas outras, elas se caracterizam por coisas que fazem com que a identidade não pertença a elas. Por exemplo, os dois lambda menos têm determinante igual a menos 1. O lambda mais para baixo tem o lambda 00, a primeira componente da matriz, né, 00, menor ou igual que menos 1, que não pode ser identidade, que é igual a 1. Tá certo? Então, as outras 3 componentes do grupo de Lorentz, elas têm que ser estudadas separadamente. Mas tem um facilitador tremendo aí. A gente viu também, o Álvaro mostrou para vocês, que qualquer componente de qualquer elemento de qualquer uma dessas componentes pode ser escrito como um produto de P, T ou PT
vezes uma transformação dessas aí. Lambda mais para cima. Tá certo? Lembram disso? Lembram disso? Sim. Eu lembro que para sair da parte que era fechada, né, só das que não eram com determinante 1, precisava ou botar P, ou botar T, ou botar P. Isso. Né? Vamos supor que você tivesse um lambda pertencente a lambda, vamos supor, menos para cima. Tá certo? Então tinha determinante menos 1 e lambda 00 maior ou igual que 1. Né? Então, qualquer lambda desse cara aqui podia ser escrito como P vezes um certo lambda barra, onde esse lambda barra pertence a lambda mais L, né? Desculpa. A notação é L, né? L mais para cima. Certo? E esse P, né, era 1, menos 1, menos 1, menos 1. É a transformação de paridade. Né? Outra componente, L mais para baixo, por exemplo, era T vezes uma transformação de L mais para cima. E o L menos para baixo, totalmente depressivo, né, era PT. PT totalmente depressivo. Né? Faz esse sentido. Né? Bom, isso é verdade para qualquer representação do grupo de Lorentz. Tá certo? As conclusões que aquela parte toda sobre teoria de grupos fizeram com que fossem válidas, né, são verdade para qualquer representação que você tenha. Em particular, isso vai ser verdade para uma representação unitária do grupo de Lorentz que esteja atuando no espaço de Hilbert do sistema. Portanto, se eu tiver um operador unitário associado com a transformação de Poincaré, ele tem que ser dessa forma. Isso é verdade se eu estiver falando do espaço das funções escalares. Isso é verdade se eu estiver falando de uma representação quadridimensional. Isso é verdade sempre. Em particular, isso é verdade se eu estiver falando do espaço de Hilbert. Está claro isso? Isso é geral, genérico. Se eu estiver dizendo que eu quero uma representação do grupo de Poincaré, as transformações unitárias têm que poder ser escritas como exponencial de I vezes parâmetro vezes gerador. Essa forma. Então, olha só. I é unidade complexa, todo mundo conhece. Né? Parâmetro somos nós que definimos. Para conhecer a representação, eu preciso conhecer os geradores. São essas as incógnitas que a gente está atrás. Conhecer os geradores. O gerador é o M ou M1? M ou São M. 6 ali? Aqui são 6. Vamos só recordar isso daqui a pouco. Mas são os M's e os N's. O J é a Então, partição dos M's. exatamente. Os J's englobam os M's e os N's. Sim. Dos dois. Né? Então, para eu conhecer esse operador, eu preciso conhecer esses geradores, porque a operação de tomar exponencial é uma operação padrão que eu sei fazer. Exponencial de alguma coisa, eu sei fazer. Mesmo que essa alguma coisa seja um operador ou seja uma matriz. Isso aqui é 1 mais matriz ao quadrado, mais matriz ao cubo, sobre 3 fatorial, assim por diante. Né? É uma operação padrão. Então, o mistério não está no exponencial, o mistério não está no I, o mistério não está no parâmetro. O mistério está aqui. Quem é esse cara? Se eu descobrir quem são esses J's, quem são esses P's, eu produzi uma representação do grupo de Poincaré no espaço de Hilbert. O que são esses J's e o que são esses P's? São operadores que atuam no espaço de Hilbert. Tem que descobrir quem são esses caras. Está clara a missão? E como é que eu descubro quem são esses caras? Qual é o meu critério para descobrir quem são eles? Vamos lembrar do momento angular. Né? Momento angular. Simetria de rotações. Né?
A gente chegou à conclusão que sempre que a gente tem aquela álgebra do momento angular, é porque a gente tem operadores que se comportam da mesma maneira, por composição, que rotações. Operadores unitários que se comportam como rotações, por composição deles. Né? É quando você fala em rotações infinitesimais, particulariza para isso, você termina na álgebra entre os geradores de rotações que nós interpretamos como momento angular. Comutadores J1 com J2, daí H cortado J3. Certo? Isso é familiar para todo mundo dos cursos de mecânica quântica na graduação. Né? Aí você para tudo e vamos analisar a álgebra desse grupo de rotações. Vamos olhar para a álgebra. Para esses três comutadores entre os M's, né, que você estava vendo ali. Você viu, né, todo mundo viu, que o Álvaro obteve a mesma álgebra, as mesmas relações de comutação, quer ele estivesse trabalhando no espaço tridimensional, quer ele estivesse trabalhando no espaço quadridimensional, quer ele estivesse trabalhando no espaço infinito dimensional. É isso mesmo. Se ele não falou isso, está falado agora. Mas eu acho que ele falou. Né? Se ele estivesse trabalhando no espaço... Aliás, eu acho que é um exercício, se não me engano, que vai pintar eu. Já pintou, não me lembro mais. Se você estiver realizando rotações no espaço de funções escalares, né, a álgebra do gerador de rotações vai ser a mesma álgebra lá do espaço tridimensional ou do espaço quadridimensional. A mesma álgebra. A álgebra não muda, a álgebra é a mesma. Mas a álgebra diz uma outra coisa para você. Ela diz quais são as possibilidades de você representar rotações. Porque não é qualquer matriz que satisfaz essa álgebra. Tem que ser matrizes específicas. Voltando lá às rotações. Quando a gente pega a álgebra das matrizes de momento angular, a gente faz aquele monte de coisa e diz, olha, os autovalores do J2 são J igual a 0, 1, meio, 1, 3 meios, 2, 5 meios e assim por diante. Né? A dimensão das representações é 2J mais 1. Cada representação, o JZ varia de mais J até menos J, os autovalores dele. Né? E a gente constrói o JX, o JY e o JZ, que são matrizes específicas que satisfazem a representação do grupo de rotações. Então lembra desse trabalho todo, que foi um trabalhão, né? Que a gente faz lá na graduação, lá na representação do grupo de rotações. O que acontece ali? A álgebra do grupo de rotações diz quem são as matrizes que são capazes de gerar rotações. A álgebra diz isso para a gente. Ela fala, tem matrizes de todas as dimensões. Dimensão 1, dimensão 2, dimensão 3, dimensão 4, dimensão 5. Todas as dimensões. Tem dimensão infinita, contínua, tem de tudo. Mas não é qualquer matriz. Quem diz isso para a gente? A álgebra. Então a gente precisa ir para a álgebra para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. De como é que a gente vai representar o grupo de Poincaré. Tá certo? Então, o nosso objetivo aqui hoje vai ser discutir a álgebra de Lie do grupo de Poincaré. Essa álgebra de Lie, de certa maneira, já foi discutida, porque o Álvaro viu como é que funcionavam os comutadores entre os geradores de rotações e os geradores de bustos. Também viu como é que funcionavam os comutadores entre os geradores de translações. Mas ainda faltou, talvez, ver como é que funcionavam os comutadores entre os geradores do grupo de Lorentz e os geradores de translações. Esse último comutador não apareceu. A gente vai dar uma forma covariante para esses comutadores, ou seja, a gente vai mostrar esses comutadores de uma maneira mais resumida, de certa maneira, mas talvez menos clara em termos do conteúdo físico do que o Álvaro fez até agora. Mas essa maneira é bastante útil para a gente vai utilizar daí para frente também. Né? Então, o que a gente vai utilizar aqui é uma estratégia, tá certo? Ou seja, a gente vai usar um truque
um truque algébrico que, ao final, vai nos conduzir a essa álgebra. E vai nos conduzir a outras coisas também bastante interessantes, como, por exemplo, o comportamento por conjugação dos geradores de rotações, dos geradores de boost, dos geradores de translações. Tá certo? Vamos ver isso. Então, olha só. Vamos trabalhar essa composição aqui. Ninguém me pergunta por que a gente tem que fazer isso. Tá? O resultado de fazer isso, né, de fazer essa composição, vai ficar mais claro ao final da conta. Né? Aí a gente volta para o início e aí talvez a gente possa adivinhar as intenções por trás disso. Mas o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos conjugando, isso aqui é uma conjugação. Sempre que você faz U de um lado, U a menos 1 do outro, você está conjugando alguma coisa. O que eu estou conjugando? Eu estou conjugando uma transformação de Poincaré infinitesimal por uma transformação de Poincaré genérica. Está claro isso? Por que essa aqui é uma transformação de Poincaré infinitesimal? Né? Eu estou supondo, né, que meu lambda é 1 mais ômega. O lambda é infinitesimalmente próximo à identidade. Eu estou supondo que os meus parâmetros, AMI, né, são infinitesimais por si próprios. Quer dizer, a transformação em identidade é quando os AMI são zero. Então, para eu chegar perto da identidade, os AMIs têm que ser eles mesmos infinitesimais. Então, eu vou fazer essa conjugação aqui e vou aproveitar, estou supondo que tanto isso, quanto isso, quanto isso são transformações de Poincaré. Então, a gente teve, né, na aula passada do Álvaro, a lei de composição de duas transformações de Poincaré. Você faz duas transformações de Poincaré, aonde você termina? Né? Essa foi uma das coisas que foi trabalhada na aula passada. E outra coisa que foi trabalhada na aula passada foi a inversa de uma transformação de Poincaré. Tá certo? Então nós vamos trabalhar isso, nós vamos compor duas transformações de Poincaré e vamos compor também com a inversa de uma transformação de Poincaré. Então vamos devagar, olha só. Aqui eu tenho U de lambda A, U de 1 mais ômega F, e o U a menos 1, né, que vai ser o mesmo U, só que de lambda menos 1 e menos lambda menos 1A. Todo mundo lembra disso? Esse define essa palha Poincaré, é isso? Não, o U está presente aí porque ele representa a transformação de Poincaré no espaço de Hilbert. Isso tem a ver com Poincaré. Não, tem a ver com Poincaré, mas tem mais ainda, mais detalhes importantes. É uma convenção. Esse U é um operador unitário agindo no espaço de Hilbert. É isso que a gente está preocupado, tá certo? Queremos encontrar esse operador unitário, a gente não conhece. Na verdade, a coisa é um pouco mais profunda do que isso. Né? A gente não conhece direito nem o espaço de Hilbert, nesse momento da aula. Todo mundo conhece o espaço de Hilbert hoje em dia. Mas nessa aula aqui, nós estamos num processo de construção do próprio espaço de Hilbert. A construção desse espaço de Hilbert vai ser função da construção do U. A gente vai construir o espaço aonde esse U é possível. Dá para entender isso? Isso é construir uma representação, é você descobrir um espaço vetorial onde os seus operadores lineares podem agir de maneira consistente com a álgebra de Lie. Tá bom? Esse é o tamanho da tarefa. Tarefa que não é à toa foi realizada por Wigner, certo? É um monstro, né? Graças a Deus. Ele realizou, então agora para nós só precisava entender o que ele fez. Né? Senão era a gente que ia ter que realizar. Né? Não se preocupem, tem tarefas gigantescas para vocês realizarem também. Né? Nunca vai faltar uma tarefa gigantesca. Mas essa tarefa
de representar o grupo de Poincaré no espaço de Hilbert foi uma tarefa gigantesca que o cara fez. Vamos e venhamos, né? Todo mundo lembra que isso aqui é a inversa disso? Isso foi trabalhado na aula passada? Todo mundo lembra? Certo? Então, beleza. Então, agora nosso próximo passo é compor essas coisas. Certo? Então, vamos compor. Isso aqui é igual a isso, que é igual a aqui. É igual a esse cara aqui. Vamos manter o U de lambda A. E aqui, a composição vai ser isso vezes isso. Tá certo? E isso vezes isso mais isso mais epsilon, perdão, mais esse cara aqui. Tá certo? Se alguém tiver dúvida, pode fazer a composição explicitamente, né? Vamos fazer aqui só para a gente não ficar parecendo que a gente está fazendo mágica, né? Olha só, eu estou querendo fazer uma transformação, a primeira transformação de Poincaré que eu fiz foi x' igual a lambda menos 1 x menos lambda menos 1a, tá certo? A minha segunda composição é x duas linhas é igual a 1 mais ômega x' mais epsilon, tá certo? E agora eu tenho que substituir o x' aqui por isso que está aqui, né? Então isso aqui vai ser 1 mais ômega lambda menos 1 x menos 1 mais ômega lambda menos 1a mais epsilon, tá certo? Então, essa aqui é a transformação de Lorentz, é o produto de uma transformação de Lorentz infinitesimalmente próxima à identidade, pela transformação genérica, menos 1, e isso daqui é o parâmetro de translação. Está aqui o Azinho, não me deixa mentir. Está ali o epsilon também. Então é isso que está aparecendo aqui, ó. A transformação de Lorentz e o parâmetro de translação. Certo? Agora vamos compor com esse outro que está aqui. Esse cara que está aqui vai dar o quê? Vai dar um U, né, de lambda 1 mais ômega lambda menos 1. E o parâmetro de translação vai ser menos lambda 1 mais ômega lambda menos 1a mais lambda epsilon mais a. O que é que nós estamos fazendo? Estamos seguindo a lei de composição do grupo de Poincaré, pura e simplesmente. Fizemos ela duas vezes, né? Bom, agora dá para reduzir um pouco as coisas aqui. Lambda vezes 1 vezes lambda menos 1 dá 1, né? E o outro dá lambda ômega lambda menos 1, né? Essa é a transformação de Lorentz infinitesimal resultante, né? E esse cara que está aqui vai virar menos lambda vezes 1 vezes lambda menos 1a, é a, né? Menos a, né? Aí eu tenho menos lambda ômega lambda menos 1a mais lambda epsilon mais a, né? Então menos a que está aqui cai fora com o a que está aqui, tá certo? Maravilha. Agora eu tenho uma ação dupla para fazer, tá? Eu vou lembrar que o meu U, né, lambda, ele é
exponencial de I, ômega mini, J mini, acho que aqui tem I sobre 2, né? I sobre 2, exatamente. Menos I, Ani, Pmi, certo? E se eu quiser uma transformação infinitesimal, o lambda vira 1 mais ômega, o A vira epsilon, tá certo? E aí eu não sei se a sua dúvida era essa, né? Isso vira exponencial de coisas infinitesimais, tá certo? Então vai ser identidade no espaço de Hilbert, mais isso aqui, que vai ser I sobre 2, ômega mini, J mini, menos I, epsilon I, Pmi. Isso aqui é a particularização disso aqui para o caso em que ômega é infinitesimal e A é infinitesimal. Tá certo? Então a exponencial ela se transforma em 1 mais um argumento. Tá certo? Tudo bem? Maravilha. Então a gente vai fazer duas coisas. Uma coisa é independente da outra, mas a gente vai ter que comparar uma coisa com a outra no final. Uma delas é expandir esse termo que está aqui. Vamos guardar isso para o final, tá certo? Vou expandir esse termo que está aqui, vou comparar com a expansão desse termo que está aqui. Desse aqui. Então agora nós vamos fazer a expansão desse termo que está aqui embaixo. Como é que é essa expansão aí? Tanto esse parâmetro quanto esse parâmetro são infinitesimais, porque o ômega foi considerado um parâmetro infinitesimal desde o início. O epsilon também. Então aqui você tem, ó, lambda ômega, lambda menos 1A é infinitesimal. Lambda epsilon é infinitesimal. Né? Lambda ômega, lambda menos 1 é infinitesimal. Então você pode usar essa expressão desse cara aqui como sendo, infinitesimalmente falando, 1 mais I sobre 2, lambda ômega, lambda menos 1, mini, J mini, menos I, e aí parâmetro vezes gerador. Lambda epsilon, menos lambda ômega, lambda menos 1, tudo isso componente mi, que a gente vai descobrir o que é Pmi. Tá certo? Isso aqui é uma transformação infinitesimal. Essa é uma transformação de Lorentz infinitesimalmente próxima da identidade. Essa é uma translação infinitesimal. Tá certo? E a gente está expandindo esse operador que está aqui como a exponencial é expandida. Mais nada. O parâmetro A. Oi? Tinha um parâmetro A de lambda. Aqui, né? Acho que faltou. Certo. Mas está claro isso, né? Então vamos embora. Então agora o que a gente vai fazer é dar uma ajeitada, na verdade, né? Nesses termos que estão aqui. Quer dizer, primeiro nós vamos especificar o que é a componente mini desse objeto, o que é a componente mi desse objeto que está aqui. Tá certo? Então a gente vai ter 1 mais I sobre 2. Aí você precisa que a primeira matriz carregue embaixo o índice mi. Tá certo? E a última matriz carregue igualmente embaixo o índice ni. O que está no meio são índices fechados que você vai somar. Tá certo? Então, olha, esse primeiro índice entra aqui, então você entra com outro índice ρ aqui em cima. Depois, você tem o ômega no meio, né? Ele vai ter que contrair o primeiro índice dele com o segundo índice, né, da outra matriz, e o segundo índice dele, sigma, com o primeiro índice
dessa matriz lambda menos 1. E aí você vai ter o ni no final. Tá certo? Isso me dá a componente mini dessa expressão que está ali. Dúvidas aí? Tranquilo? Vamos embora. Então, esse cara aqui, tudo isso com J mini. E aqui eu tenho menos i, que agora vamos fazer o mesmo serviço para esse objeto que está aparecendo aqui. Né? Lambda epsilon. Isso aí tem que terminar com o índice mi sobrando. Então, a mesma coisa, tem o índice mi aqui no lambda. Né? Aí eu vou colocar um índice ρ, que tem que contrair o índice ρ com epsilon. Porque isso aqui é um produto de uma matriz com um vetor, tem que sobrar um vetor. Né? Aqui, lambda ômega, lambda menos 1 é uma matriz, porque lambda é matriz, ômega é matriz, lambda menos 1 é matriz. Então isso tudo vai ser uma matriz, só que tem um vetor A. Então tem que sobrar um vetor no final. Né? Então você tem mais, né? Na verdade menos, né? Lambda mi, que é o mi que tem que sobrar, está associado com o primeiro índice da primeira matriz. Né? Lambda mi ρ, lambda ômega ρ sigma, lambda a menos 1, né? Sigma mi, né? A mi. Se você contar aqui, você vê, ó, esse índice aqui está somando, esse índice aqui está somando, esse índice aqui está somando. Então, nenhum desses índices tem que aparecer no final. O único índice que sobra é o mi. Mesma coisa aqui, esse índice aqui está somando, sobra o índice mi no final. Quer dizer, a gente tem que saber oscilar dessa notação de matrizes para a notação de índices. A gente ir da notação de índice para de matriz é talvez mais fácil do que vir da notação de matriz para de índice, mas dá para vir também. Né? E aqui eu tenho que colocar o PMI. Né? Tá certo? Bom, vamos dar uma reorganizada agora nesse negócio. Primeira observação é que esse objeto que está aqui, lambda menos 1 sigma mi, é a mesma coisa que o lambda mi sigma. A inversa, no caso da transformação de Lorentz, é a transposta. Tá certo? E a lambda menos 1 sigma mi aqui é também, né, o lambda mi sigma. Certo? Bom, aí isso daqui a gente pode escrever, né, desse jeito aqui. I sobre 2, eu vou pegar o ômega ρ sigma e vou botar em evidência. Onde tem ômega ρ sigma, tem aqui e tem aqui, nesse ponto. Quem que ele está multiplicando? Ele está multiplicando lambda mi ρ, lambda mi sigma, né? E aqui ele tem o J mi, aqui eu tenho lambda mi ρ, lambda mi sigma e a mi mi, né? Mais a mi mi. Como eu tenho I sobre 2 aqui, eu tenho que botar um 2 aqui, né? Tá certo? Fechou aqui. E eu tenho menos I, e agora eu quero aqui com epsilon ρ, lambda mi ρ, mi. Certo? Isso é só uma ajeitada na história. Né? Mas essa ajeitada é importante. Por quê? Porque eu botei os caras que dependem de ômega e os caras que dependem de epsilon todos juntos. Isso vai ser importante para o que eu vou fazer depois. Eu vou expandir esse cara original e vou comparar
potências de ômega e potências de epsilon desse lado da equação com desse lado da equação. Tá certo? Por isso que eu estou já organizando as coisas desse jeito. Também desprezou aí, mas desprezou os termos do ômega com epsilon, né? Ômega com epsilon é considerado não. Segunda ordem. Isso tudo é segunda ordem. A gente está só na primeira ordem. Então vamos lá. Essa expressão está pronta? Não, não está pronta. Por quê? Porque esse cara é antissimétrico. A Álvaro falou disso. Tá? Quer dizer, quando você representa a transformação de Poincaré desse jeito, né, você está representando com 6 operadores que correspondem aos 6 parâmetros que caracterizam uma transformação de Lorentz. 6 operadores de J-mini, esses caras têm que ser antissimétricos. Os independentes são J12, J23, J31. J01, J02, J03. São 6 caras que estão aqui. Todos os outros, eles são menos esses caras ou zero. Tá certo? J00 é 0, J11 é 0, J22 é 0, J33 é 0. J21 é igual a menos J12. Então, por isso que aparece um meio aqui, para você descontar os caras que não são independentes. Tá certo? No final aqui aparece 6 parâmetros e 6 geradores, do mesmo jeito. Tá certo? Aqui aparecem os 4 PMIs, tudo bem. Mas nessa representação, como J-mini é antissimétrico, eu tenho que tomar cuidado quando eu escrevo equações envolvendo coisas que possuem simetria ou antissimetria, porque se eu não tomar esse cuidado, eu posso tirar conclusões mais fortes das equações do que eu sou autorizado a tirar. Tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho um cara antissimétrico, eu só posso igualar ele com a parte antissimétrica de alguma outra coisa. Tá certo? Esse tipo de conta que já foi feito até o momento, tipo assim, pegar uma coisa que não é nem simétrica nem antissimétrica, contrair com uma coisa que é antissimétrica e jogar fora a parte simétrica, eu acho que o Álvaro já fez isso, né? Quando ele falou dos grupos de Lie, vocês estão lembrados disso? Corresponde aí, está no fundo da memória. Vamos fazer devagar, de qualquer forma. Se a gente vai fazer devagar demais, vocês me avisem. Certo? Ah, você está repetindo tudo que o Álvaro já falou. Tudo bem, eu não paro. Então, olha só. Vamos pegar esse termo aqui, por exemplo. Você tem J-mini, e aqui você tem lambda mi rho, lambda mi sigma. Isso aqui está somando sobre mi, somando sobre mi. Esse cara é antissimétrico, mas esse cara aqui não tem simetria nenhuma em mi e mi. Então, vamos analisar. Quando eu tenho lambda mi rho, lambda mi sigma, J mi, né? Isso é a mesma coisa que eu fazer um meio de lambda mi rho, lambda mi sigma, mais lambda mi rho, lambda mi sigma, mais um meio de lambda mi rho, lambda mi sigma, menos lambda mi rho, lambda mi sigma, tudo isso multiplicado pelo mesmo J-mini. O que eu fiz aqui? Não fiz nada. Né? Somei isso e subtraí a mesma coisa. Isso é a mesma coisa que isso. Então isso mais isso dá 1. Né? Então não fiz nada. Somei e subtraí a mesma coisa. Só que esse objeto agora, ele é simétrico. Por trocas de mi por mi. Né? E esse objeto que está aqui é antissimétrico. Bom, agora, toda vez que eu tenho uma coisa antissimétrica contraída, ou seja, com os índices somados sobre uma coisa simétrica, isso dá zero. Isso o Álvaro já falou. Né? Então, J-mini com isso que está aqui, dá zero. Certo?
só sobra J mini com esse pedaço que está aqui. Então eu posso escrever esse negócio aqui, vamos chamar isso aqui de uma observação, né? Da seguinte maneira, isso é 1 mais I sobre 2, ômega rho sigma, aqui vai ficar 1/2 de lambda mi rho lambda mi sigma menos lambda mi rho lambda mi sigma, que multiplica J mini, que está aparecendo aqui. Primeiro cara. Marcaram os índices. Os índices ali com transposto. Senão dá merda. Assim. Mi rho mi sigma. Tá certo? Exatamente. Esse primeiro pedaço está tudo bem com ele, ó. Tá vendo? Porque agora esse cara aqui é antissimétrico automaticamente em rho e sigma. Tá vendo? Se eu trocar rho com sigma, também ele vai em menos E. E o ômega rho sigma também é antissimétrico. Então, eu tenho contração de cara antissimétrico com contração de cara antissimétrico, né, direto, sem problema nenhum. Só que aqui, ó, olha só, agora eu posso olhar essa mesma equação aqui, só que desse lado eu tenho ômega rho sigma, que é antissimétrico, e eu tenho esse produto desses dois caras que não tem simetria bem definida. E o produto desse cara. Estou falando desse termo, esse vezes isso, vezes esse. O primeiro termo que a gente considerou foi esse vezes esse vezes esse. Agora estamos considerando esse vezes esse vezes esse. Tá certo? Esse cara aqui não tem simetria bem definida. Em mili, esse também não. Ok. Só que esse tem simetria bem definida em rho e sigma. Então, ele força a tomada da parte antissimétrica desse cara em rho e sigma. Tá certo? Então ele vai forçar que esse cara aqui vire isso aqui nesse segundo termo também. Então eu já posso botar em evidência o J mini e esse cara que está aqui. Só que agora, vamos simplificar nossa vida, esse cara não tem simetria em mi e ni bem definida. Só que esse cara, graças à antissimetrização em rho e sigma, tem antissimetria em mi e ni. Então o que vai sobrar aqui é só a parte antissimétrica desse cara que está aqui. Então eu já vou escrever aqui direto que vai sobrar ani pni menos ami pni. Tinha que ter um 2 e um meio aqui que eu já cancelei. Tá certo? Estou um pouco perdido aqui no Vamos lá, vamos devagar. Nos índices ali. Pode dizer. Para eu quebrar na parte antissimétrica, eu vou tirar ele menos o transposto dele. Né? O cara menos o transposto dele sobre 2. Isso. O meio do cara. Tá ali o cara. Tá aqui o cara. Pronto, tá o transposto Menos dele. o transposto. Pronto, tá o transposto dele. Tem duas matrizes. Transposto. Errei. Esqueci do transposto. Tem que ter o transposto. O transposto, mas aí aquele índice ali que tem rho. O que tem o rho? Aquele ali tem rho, porque não é sigma. Não, é isso, voltar a ser a mesma coisa. Olha só. Eu estou antissimetrizando em mini, estou deixando o rho e o sigma quietos. Tá? Então, olha só, estou somando lambda ni rho, lambda mi sigma, e estou subtraindo lambda ni rho, lambda mi sigma. Se eu trocar isso aqui também, aí isso aqui fica igual a isso. Aí eu estou fazendo uma operação não permitida. Não posso trocar duas vezes. Então, trocar só uma. Tá? Então, aqui eu estou somando e subtraindo uma coisa, você pensa assim, eu estou antissimetrizando os índices mini
Tá certo? Então, que estão contraindo com o J. Que estão contraídos com J. Então, eu vou somar isso para esse cara aqui. Tá ok? Agora, aqui é um pouco mais complicado, né? Mas assim, se você tiver mais paciência, você pode fazer mais devagar, se for o caso. Aqui é um pouco mais complicado, por quê? Porque esse aqui não tem simetria bem definida, esse aqui também não, mas esse tem. Esse aqui induz o aparecimento da antissimetrização desse. E esse aqui induz o aparecimento da antissimetrização desse. Tá certo? É difícil, é difícil. Né? Então eu vou pensar, contrair aqueles dois, os lambdas no A e P, pensar como sendo uma coisa só, porque esses sentimentos também se roem e se Lambda. Aonde você Lambda está falando? Aqui? Nirô, isso. Lambda Nirô Ah. e esse lambda Mi sigma. E contraído com um A, um AP, isso tudo pensado em uma coisa só. Estão contraídos? Só tem Sim, você pode pensar em uma coisa só. Isso tem que ser simétrico. Tá certo. Agora olha só. Cara, você pode pensar assim, claro, com certeza. Você fala, isso tem que ser antissimétrico em ρ e sigma, porque ele está contraído com um cara antissimétrico. Mas aí ele também está contraído com outra coisa. Aí você primeiro faz, mas aqui não tem antissimetria nem simetria. Sim, mas daria para pensar as duas coisas como uma coisa só para ficar mais claro que tem que antissimetrizar aquilo. Como você se sentir melhor, não tem problema. E não é tão evidente que eu preciso simetrizar aquilo, enquanto eu já tenho uma outra coisa contraída junto. Não é evidente? Porque a antissimetrização aparece quando está contraindo dois simétricos ou antissimétricos, mas pensa geralmente entre dois tensores. Uhum. Pô, é só para deixar mais claro. Bom, não sei, para mim ficava mais claro do jeito que eu expliquei, mas enfim, isso é uma questão de gosto. Deixa eu só te perguntar, você discorda do resultado final? Não. Se você não discordar do resultado final, a gente vai para frente. Que aí não tem problema, você vê do seu jeito, eu vejo do meu, mas os nossos dois jeitos estão chegando lá. E o seu jeito também não está errado. Tá certo? E se você discordar do resultado final, a gente voltava e fazia do seu jeito para a gente ver que ia dar a mesma coisa. Não tem problema. Então, beleza. Então vamos lá. Ó. Esse cara aqui a gente não fez nada com ele, né? Então vamos manter. Menos I, epsilon rho, lambda, mi rho, e mi. Certo? Bom. Agora vamos voltar nesse cara aqui, ó. Esse camarada aqui. Prometi que a gente ia voltar, vamos voltar nele. Então, vamos expandir esse cara aqui, ó. U de lambda A, U de 1 mais ômega epsilon, U é menos 1 de lambda A. Tá certo? Esse cara aqui vai ser U de lambda A, 1 mais I sobre 2 ômega mini J mini, menos I epsilon I pmi, U é menos 1 de lambda A, certo? Agora, se eu conjugar U vezes 1 vezes U é menos 1, dá 1, né? 1 vezes isso vezes U é menos 1 vai dar I sobre 2, ômega mini, U de lambda A, J mini, U é menos 1 de lambda A. E eu vou fazer a mesma coisa com o PMI. U de lambda A, PMI, U é menos 1 de lambda A. Tá certo? Então, onde é que eu queria chegar desde o início? Agora está um pouco mais claro, né? A história, né? Desse lado, né? Parece o Bruce, aquele cara lá do MMA, né? Desse lado, do octógono. Né? Desse lado do octógono tá Bruce Buffer, né? It's time!
Desse lado do octógono, vocês veem caras que são proporcionais a ômega e a epsilon, e que essa proporcionalidade envolve o JU-1, o PU-1. Ou seja, eu estou analisando como é que esses operadores são conjugados no espaço de Hilbert por transformações de Poincare. Tá certo? Do outro lado do octógono, né, eu encontrei um troço que é também 1 mais ômega mais epsilon, tá certo? Com um resultado aqui delirante, né? Vamos dizer assim. Mas que eu posso comparar com aquele lado e obter conclusões sobre o resultado daquela conjugação ali, comparando aquilo que está lá com isso que está aqui. Tá ok? Então essa foi a razão do truque, né? Eu produzi um cara que ia envolver necessariamente a conjugação. Esse cara aqui. Desse lado você vê que ele envolve a conjugação. Se eu usar a lei de composição do grupo de Poincare, que tem que ser obedecida em qualquer representação, em particular na representação do espaço de Hilbert, tá certo? Eu chego a essa conclusão. Isso aqui, o que eu fiz? Eu saí compondo, não é, as transformações de Poincare. Saí compondo e depois explorei as propriedades das transformações de Poincare infinitesimais e fiz manipulações algébricas, né? Só isso. Mas o resultado final que eu cheguei é uma função da álgebra, né, do grupo de Poincare. O que foi usado daqui para baixo foi a lei de composição do grupo de Poincare. É isso que está dessa metade para cá do quadro. Dessa metade para lá do quadro é o comportamento formal dos operadores por conjugação. Tá certo? Então agora eu posso comparar uma coisa com a outra. Tá? Posso comparar uma coisa com a outra sem problemas. Eu vejo o seguinte, né? Eu vejo que olha só, o coeficiente de I sobre 2 ômega mini vai ser o U lambda A J mini U a menos 1 de lambda A desse lado, e o coeficiente de I sobre 2 ômega rho sigma, né? Bom, aqui eu posso transformar ômega mini em ômega rho sigma, então isso aqui vai ficar J rho sigma, tá certo? Ao invés de mini, eu falo rho sigma e pronto, né? Estou fazendo a comparação dos dois lados. Então, esse cara, ele vai me dar 1/2 de lambda mi rho, lambda mi sigma, menos lambda mi rho, lambda mi sigma, tá certo? Que multiplica J mini menos a mi pmi mais a mi pmi. Só para a gente fazer uma coisa mais organizada, né? A gente pode voltar para trás essa distribuição de parte simétrica e antissimétrica. Ou seja, eu posso somar de volta a parte simétrica desse cara que está aqui. Porque eu sei que, como isso é antissimétrico em mi e mi, isso vai ser aniquilado. Então, uma forma mais simpática desse resultado aparecer, que vai ser mais simples de a gente interpretar, vai ser essa daqui, ó. Lambda mi rho, lambda mi sigma, J mini, menos a mi pmi, mais a mi pmi. Certo? Essa é mais legal porque ela lembra mais uma lei de transformação de um tensor. Tá certo?
Se o tensor é antissimétrico, aí você tem que reduzir a lei de transformação, aí ela vai virar isso. Se o tensor não é, essa é a lei de transformação de um tensor de segunda ordem geral. Tá certo? O que eu fiz aqui? Somei a parte simétrica, que a soma da contração da parte simétrica que dá zero de qualquer forma, e voltei o cara para o estado original dele. Né? O outro cara que está ali, ele está com epsilon rho, né? Então eu também vou conjugar U de lambda A, P rho, U a menos 1 de lambda A. E aí eu comparo com o que está aparecendo ali, isso vai dar lambda mi rho P mi. Tá certo? Então olha o que eu aprendi aqui. O que faz essa transformação de Poincaré, esse U? Né? Esse U, ele faz as mudanças de referencial, tá certo? No espaço de Hilbert. Se você tiver a seguinte pergunta, meu sistema, eu estou observando o sistema num referencial sigma, vamos supor qualquer, eu faço uma transformação de referencial para um referencial sigma linha, que se relaciona com o referencial sigma por uma transformação de Poincaré. Dado que o estado do meu sistema no referencial sigma é um certo psi, qual é o estado do meu sistema no referencial sigma linha? O psi. Tá certo? O estado do meu sistema no referencial sigma linha é um certo psi linha que se relaciona com psi através da aplicação do operador unitário U. Então o que esse U faz é a mudança de referencial do ponto de vista quântico. Toda mudança de operadores no espaço de Hilbert, de estados no espaço de Hilbert, tem que corresponder à mudança dos operadores, dos observáveis. Então, por exemplo, se eu pergunto, o momentum, o operador de momentum no referencial sigma é Pmi. Qual será o operador de momentum no referencial sigma linha? É U, Pmi, U a menos 1. Tá certo? Então, o que essas equações estão dizendo é como os operadores de momentum e o operador de momento angular mudam quando você muda de referencial por uma transformação de Poincaré. Tá certo? Quando eu digo, esse aqui é o P' rho. Esse aqui é o J rho sigma linha. Tá certo? Olha só que interessante. O P se comporta como um vetor de transformações de Lorentz. E ele se comporta como um escalar por transformações de Poincaré. Por translações, perdão. Imagina que o lambda fosse 1 e o A fosse qualquer. Então o lambda é 1. Então P' rho igual a P rho. Tá certo? Então, por translações, o momento, quadrimomento associado com o seu sistema, o operador que está relacionado com as translações espaço-temporais, quadrimomento, é invariante por translações. Mas, por transformações de Lorentz, agora você pode fazer o A igual a zero, se você quiser, por transformações de Lorentz, ele se transforma como um quadrivetor puro. Tá certo? Para deduzir que esses geradores são de fato quadrimomento só por via teorema de Noether. Teorema de Noether. Exatamente. Mas você tem uma maneira de ver isso observando que tipo de transformação. Eles estão associados com aqueles parâmetros, não é? Os parâmetros, por sua vez, você interpreta em termos das transformações de Poincaré mesmo. Tá certo? Então,
você tem que o P está associado com o A. O A, por sua vez, está associado com translações. Coisas que se conservam em função de translações são momento linear e energia. Teorema de Needle. Em última análise, teorema de Needle. J é a mesma coisa. Olha o J. Olha o J. Vamos supor que a gente fizesse A igual a zero. Tá certo? Então eu estaria dizendo transformações do J por Lorentz. Lorentz puro. Se eu fizer uma transformação de Lorentz, qual é o operador no novo referencial? Esse operador no novo referencial, com A igual a zero, vai ser lambda, lambda, J. Ou seja, um tensor direitinho, como deve ser. Tem dois índices de Lorentz, transformam num tensor. Mas, se eu fizer uma translação pura, aí lambda igual a 1 e A qualquer, tá certo? Nada disso está aqui, então o J transformado vai ser o J anterior mais AP menos PA, né? Isso é estranho? Não é tão estranho assim, né? Pensa no momento angular convencional, orbital. J igual a R vetor P, né? Se você fizer uma translação, o P é invariante, maravilha, mas o R vai em R mais A. Então, o seu J', comportamento de translações, é R vetor P mais A vetor P. Ou seja, ele é o J mais produto vetorial de A por P. Então, por translações, o momento angular não é invariante. O momento angular é orbital, normal, não é invariante. Isso aqui é uma generalização desse comportamento para 4 dimensões. Isso quer dizer que também um momento angular com significado espaço-temporal também não vai ser invariante por translações espaço-temporais. Nada de novo no front. Tudo esperado. Tá certo? Agora, isso aqui diz apenas para a gente que a gente tem a lei de transformação esperada para o momento e a lei de transformação esperada para o momento angular, como consequência da invariância da representação do grupo de Poincaré estar representado nesse espaço. Tá certo? Bom, acho que falta pouco agora, né? Agora nós vamos aproveitar essas equações aqui que a gente São obteve. duas equações. São duas. Essa daqui é um passo intermediário. Você pode pegar e desviar daqui para cá. Tá certo? Essa equação é isso que é igual a isso, e essa equação é independente. Essa daqui. Então, vamos pegar essas equações aí e vamos particularizar para um lambda e para um A, que são infinitesimais também, com os mesmos parâmetros ômega e epsilon. Tá certo? Aí eu vou obter uma informação adicional. Essa é uma informação sobre a conjugação dos operadores de momento angular e de momento linear. Se eu fizer isso para transformações infinitesimais, eu vou obter uma informação sobre a álgebra de Lie do grupo de Lorentz de Poincaré. Olha lá, vamos lá. Só para tirar uma dúvida ali. Os índices ali, está contraído os primeiros índices das lâmpadas com o J. Então, as transformações de Lorentz aí seriam as inversas? Sim, aqui a gente está tirando as inversas. A gente está com as matrizes transpostas. Você pode fazer U a menos 1, J a U, aí você vai ter as diretas. Tá certo? Então, olha só. Nós vamos aproveitar, como eu disse, nós vamos aproveitar essa equação e essa equação
E vamos fazer lambda igual a 1 mais ômega e A igual a epsilon. Tá certo? Então, olha só. Se eu pegar U de 1 mais ômega, epsilon, J Rossini, U de 1 mais ômega, epsilon, U é menos 1 de 1 mais ômega, epsilon. Agora eu vou aproveitar isso aqui e vou conjugar, né, por 1 mais I sobre 2 ômega mini J mini menos I epsilon mini J Rossini 1. Agora, U é menos 1, o parâmetro associado com U menos 1 é sempre menos o parâmetro associado com U. Tá certo? Infinitesimal ou não. Isso é fato geral dos grupos de Lie. Então, se aqui eu tinha ômega mais ômega, aqui o parâmetro associado com U a menos 1 é menos ômega. Né? Então, fica 1 menos I sobre 2 ômega mini J mini mais I epsilon I mi. Certo? O que dá isso? Olha lá. 1J1 dá o próprio J. Né? I sobre 2 ômega mini J mini J rho sigma e aí você vai ter um outro termo